1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Pode abrir a palavra de Deus aí com calma. Falar em abrir a palavra de Deus, algumas pessoas encomendaram Bíblia e as Bíblias chegaram, e das 6 Bíblias que chegaram, quatro já tem dono. Então tem 2 Bíblias ainda, se você precisar de uma Bíblia dessa daqui, ó, só que da cor marrom. O Charles quer uma, então só tem uma Bíblia. Mais uma, então não tem nenhuma. Pois é, então tá bom. Então depois pegue com Cássia ou comigo. 1 Reis, capítulo 19, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da gente cobrar ânimo, né? Cobrar ânimo no Senhor. O texto diz assim, verso 1: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. A parte B do verso 9. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar.
Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninzi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Irmãos, o que nós temos aqui é a história de um homem vencedor, de um homem com experiências com Deus. O capítulo anterior mostra para nós como o Senhor Deus concedeu vitória ao profeta Elias. Ele venceu 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera ou de Azerá, 850 profetas. Ele venceu, Deus respondendo a oração do profeta. E quando você vai para Tiago, no capítulo 5, ali na altura do verso 16, 17, 18, a Bíblia vai dizer que o Elias orou e parou de dar chuva, e ele orou, e aí deu chuva de novo, mas há uma ênfase dizendo que Elias era homem sujeito a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um homem sujeito a extremos, sujeito à bipolaridade, sujeito à angústia, sujeito à depressão, sujeito ao desânimo. Você veja comigo, nesse capítulo 18, uma obra extraordinária, Deus respondendo ao profeta com fogo do céu, fazendo uma obra linda. E logo no capítulo 19, o texto vai dizer que assim que o Jezabel, a esposa do rei Acabe, fica sabendo, ela decide matá-lo. Então ele foge dela, ele corre com medo do castigo dessa mulher, foge para Berseba, tentando salvar a sua vida. E é interessante porque todos nós queremos salvar a vida, todos nós queremos ter vida, e vida boa, não é? Mas você vê aqui nesse homem que o verso de número 4, depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giestre e orou, pedindo para si a morte. Elias, você quer viver ou você quer morrer? Está entendendo? O que é a angústia, o que é a depressão, o que os medos causam com a gente, o ser humano? Foge de Jezabel porque quer viver, caminha o dia inteiro, chega naquele lugar, faz uma oração: Deus, eu quero morrer. Ué, então por que não ficou lá esperando Jezabel? Não é verdade? Se caminhar o dia inteiro no deserto para pedir para morrer, era só ficar. Mas o texto na verdade mostra a angústia. O texto mostra que de vez em quando a nossa mente fica confusa, o nosso coração fica confuso. O ser humano, diante das muitas lutas, diante desses desafios todos, dessas pressões todas, ele se perde às vezes, ele se angustia, ele se desequilibra. Então ele diz: já basta, Senhor, tire minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Olha a crise aqui. Ele dá uma olhada para a turma do passado, para os parentes, para as famílias, para os antepassados. Ele vai dizer: eu sou igual, eu sou pior do que eles. Só que nós estamos falando de um homem que viveu batalha espiritual tremenda, de um homem que estava na presença de Deus com uma ousadia tremenda. Isso precisa nos ensinar acerca da importância de estar buscando ao Senhor, de avaliar as nossas emoções,
de avaliar a nossa espiritualidade, tomar cuidado para a gente não sair do centro, para a gente não começar a achar que nem é melhor e que nem é pior. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. E aí no verso 5, ele se deita ali, dorme. Quando ele levanta, tinha pão assadinho nas pedras, comida pronta para ele. Deus cuidando dos seus, Deus alimentando os seus, Deus colocando os seus para descansar. A Bíblia diz então que Elias come, bebe, deita novamente, dorme. Bom, a lição aqui é simples essa, né? Você sabe que para você se equilibrar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, de vez em quando você precisa de pausa, de vez em quando você precisa parar. A vida não pode ser só corrida, só correria. De vez em quando você precisa deitar, comer, né? Se for preciso aqui repetir, não é isso, mas não é isso que diz o texto aqui, irmão? É isso que diz, ó. Verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Aí, né? De vez em quando você tem que, quando a comida é boa, né? Você repete o prato, né? Repete o prato. Não está podendo ser salada, né, gente? Está mais fácil comer carne do que comer repolho, cenoura, tomate. Elias se levantou, verso 8, comeu, bebeu, o alimento deu forças para ele. Se quiser comer muito, pode optar por essa questão também aqui, né? Fala, não, quero comer bastante hoje, então coma. Mas Elias comeu 2 vezes aqui, comeu bastante, mas depois ficou 40 dias caminhando. E 40 noites, olha aí, versículo 8 está dizendo isso aqui. E ele chega no Monte Sinai, na caverna do Senhor. E ali na caverna, o Elias começa a falar com Deus: olha, a nação está destruída, o povo está desanimado, o povo não quer nada, o povo é idólatra, e eu estou nesse sofrimento todo. Aliás, eu sou o único que sobrei. E aí Deus diz para ele: olha, antes de você encerrar seu ministério, que você está querendo encerrar seu ministério, você vai ungir mais 3 reis. Um da Síria, um de Israel, e você vai ungir 3 reis? Não, esses 2, e vai ungir o Eliseu, o profeta. Ele vai substituir você. A gente precisa tomar cuidado para que a angústia, o desânimo, não faça a gente parar antes da hora, não faça a gente encerrar uma carreira, não faça a gente encerrar um ministério, não faça a gente encerrar um trabalho que a gente está fazendo, porque às vezes são coisas que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, mas a gente acha que não dá conta mais, que tem que parar, que tem que encerrar. Tudo isso está ligado ao desânimo, está ligado à angústia, está ligado à depressão muitas vezes. Não, você não pode parar assim. Aliás, até para parar você tem que tomar cuidado. Você vai parar? Então faça a transição, não é? Faça a transição, chame alguém para perto, unja lá o fulano, unja lá o Beltrano, coloque o Eliseu para assumir o seu lugar antes de você parar. Entenda que a obra vai prosseguir. Agora, ele vai dizer: você não é o único, nós temos também aqui mais 7.000 que não se dobraram, que não adoraram Baal. Irmãos amados, eu sei que nesses dias de pós-pandemia, se é que nós podemos dizer assim, não é? Várias pessoas desanimaram, várias pessoas desistiram. Algumas desistiram do ministério, desistiram da vida, desistiram da família, desistiram de sonhar, desistiram de planejar, desistiram de acreditar. E a minha palavra aqui para te encorajar é:
O Senhor é quem te anima, o Senhor é quem te encoraja. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Você vence grandes inimigos por causa da mão de Deus. Mas no momento em que você não puder vencer grandes inimigos, o Senhor cuida de você. O Senhor te coloca no colo, o Senhor te alimenta, Ele provê, Ele te sustenta. E depois, reanimado, o Senhor te capacita para continuar fazendo a obra, para continuar levando a obra adiante. Então, não deixe as circunstâncias parar você. Sabe por quê? Você vai ver, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia dizendo acerca do nosso Senhor, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o princípio e o fim. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele era, é e sempre será. Um dos atributos de Deus é acerca do seu poder, da sua imutabilidade. Deus Todo-Poderoso sustentou Elias e sustentará você. O Deus que alimentou Elias alimenta você. O Deus que pôs Elias para descansar quando estava angustiado e depressivo, põe você, dizendo: descanse, dê uma pausa, pare, porque você precisa de um tempo para você, de um tempo para a sua casa. Você precisa ter tempo para refletir, e deixa que eu cuide de você, que eu cuido da obra, eu cuido da sua casa. Eu queria orar aqui, pedindo ao Senhor que Ele concedesse ânimo, encorajamento, saúde emocional, saúde espiritual, para cada um de nós aqui nessa manhã. Você podia ficar de pé mais uma vez? Logo após nós vamos separar as nossas classes, né? As nossas salas. Ore comigo agora, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, estamos tão felizes com a Tua presença, estamos, ó Deus, tão maravilhados de estar diante do Senhor, porque Tu és aquele que era, mas que continua sendo aqui hoje na Pipo, nas nossas vidas, e nunca mudará. Por isso, nós temos confiança de que continuaremos na Tua presença, de que o Senhor vai sustentar a gente, de que o Senhor vai fortalecer cada um de nós. E eu peço isso aqui nessa manhã, ó Deus, se tem alguém aqui hoje, ó Deus, desanimado, alguém angustiado, com espírito depressivo, com a alma ferida e machucada, que o Senhor tome no colo e nos braços, como fizeste com o profeta Elias, que estava tão confuso, mas que o Senhor o fez descansar, o alimentou, restaurou o ânimo, e ainda, ó Deus, deu a ele a condição de fazer uma transição espiritual profunda, passando o bastão para o profeta Eliseu. Não deixa, meu Deus, o povo do Senhor esmorecer em nenhuma área da vida, em nome de Jesus. Não deixa, meu Deus, ninguém aqui imaginar que está fazendo sozinho uma obra e que ela está penosa, porque há os 7.000 que não se dobram diante do inimigo, somando, fazendo e compartilhando conosco. Então, ó Deus, derrama essa unção de cura, de vida, de ânimo, de ousadia, de gratidão, de dependência, de confiança no Senhor, para que a nossa vida seja suave, entendendo que a vitória e que a bênção só pode vir das Tuas mãos. Nós oramos confiadamente no Senhor,
em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos amados.